Oi, Lili. Tudo bom, Marcelo? Pontualidade britânica aqui, hein? Aqui é esquema. Você sabe que eu sou filho de militar e Tatiana Ai, é filha de alemão. Então você imagina nossa, tudo da disciplina, né? muito, extremamente disciplinados com horário e tudo mais. Tá certo, tem que cobrar mesmo. Lili, então deixa eu te apresentar aqui a, a Lilia Rampin, ou Rampan, como fala o seu nome? Rampim, é italiano. É italiano, Rampin. E Italiano. você fala Pô, italiano? não, Ou não? Mas é parente de italiano, então, sim, descendente. sim, Ah, que descendente. legal. Voz, avós. Muito bacana. Então, pessoal, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Projeto On Safari, principalmente na pessoa da Lilian Rampin, que a gente chama de Lili, carinhosamente, que é a alma desse projeto, criado pelo Mário Haberfeld, por ela gastar aí um tempo, 1 hora com a gente conversando. Obrigado em meu nome, obrigado em nome da empresa Etamucino e todos os seus diretores, que é a Tatiana, o Stefan, a Micaela, o Ekerhard, que é o presidente. Espero que eles estejam junto da gente também. E eu queria começar, você está no Pantanal, né? Eu tô, olha que belezura aqui, ó. Estou vendo aí atrás, eu estou com o Cristo aqui atrás de mim, mas É, tá bom o seu cenário também, hein? acho que eu preferi o Tá seu. bravo. A disputa tá braba hoje. Tá, tá sim. Lili, me diz uma coisa, você nasceu onde? Sou paulista, É nasci mesmo? no São Paulo, aham. Minha É, vida inteira em São Paulo. e como é que você foi parar aí? Pois é, Marcelo. Bom, primeiramente eu que agradeço o convite, né, em nome do Dom Safari. Um super prazer falar um pouquinho do nosso projeto, ainda mais para uma galera tão bacana como vocês. Então, coração aberto aqui falando da gente para vocês. Mas eu vim parar aqui com uma história engraçada. Na verdade, eu sempre gostei de bicho, Marcelo, desde criança. Desde criança. Eu comecei a gostar de bicho aos 6 anos de idade, quando meu pastor alemão matou uma gambazinha que estava cheia de gambazinho dentro dela. Uma adulta, né, com um monte de filhote dentro dela. E aí eu fui com meu pai para a gente poder enterrar essa gambazinha. Então eu peguei esse filhotinho para... Tá conseguindo me escutar, Marcelo? Não, é que deu uma falhada aqui, entrou uma ligação, mas estou te ouvindo. Então você viu uma gambazinha morta com filhote e foi enterrar com seu pai. E aí sobrou um filhotinho, e aí eu botei na minha cabeça que eu queria criar aquele filhote. E com 6 anos de idade eu tive êxito com a ajuda dos meus pais de criar esse filhotinho. A gente soltou esse gambá já grande. E aí eu já estava encontrada na minha profissão, né? Eu já sabia o que eu queria. Eu não sabia o nome, que era bióloga, né? Eu sou bióloga, mas eu já sabia o que eu queria. Já sentiu aquilo. Você sabe que agora acabou de entrar na nossa live o Dr. Sérgio Rotier, que é o maior dentista do mundo, o melhor do mundo. Ele tem terras aí no Mato Grosso, Goiás, e a gente tem que convencê-lo a transformar isso numa reserva. Tenho certeza que ele vai adorar. Com certeza, bora estudar as onças lá da propriedade dele também. Certamente, vamos ter de onça lá. Legal demais. Não Bem-vindo. é? Mas diz uma coisa, então. Aí você acabou sendo bióloga e foi parar no Mato Grosso no projeto On Safari, meio por acaso? Foi Não, na contratado? verdade, por acaso, eu já trabalhei durante muitos anos no Zoológico de São Paulo, né? Aquele zoológico super grandão lá que tem em São Paulo, maior da América Latina. E por muito tempo trabalhei lá, onde eu comecei a trabalhar de verdade profissionalmente com fauna, né? E lá eu trabalhei em centros de resgate de fauna também, que me fez migrar para o litoral de São Paulo. Então hoje eu tenho uma casa em São Sebastião de irrigação, Tenta falar com o Rodrigo. né? Que é o meu chefe, me propondo para vir para cá, fazendo convite. E quando ele me disse o que um safari fazia, que é a habituação de onças, eu falei. E o mais engraçado foi que ele me explicou o processo, né? As onças ficam muito tranquilas com relação ao carro e tudo mais. E eu, sem conhecer ele, desse jeito despojado, eu falei, eu truco. Eu truco que isso acontece. Duvido que a onça fica tranquila e tal. E Aliás, ele até um parênteses. Você também ficou rica, porque eu escutei falar de um rapaz que trabalhava na limpeza do Zoológico de São Paulo e ele virou milionário. esse rapaz aí eu vou te falar que eu trabalhei 6
zoológico e nunca nem encontrei com ele. Eu não sei aonde ele trabalhou lá. Bom, vamos adiante, que acho que é Deixa melhor. pra lá. Essa parte a gente Deixa para lá. pula, né? Não Mas, é? e aí o Mário me chamou para trabalhar aqui, eu realmente não acreditei que isso pudesse acontecer, onças tão tranquilas, né, próximo aos veículos, e ele falou, poxa, Lili, vai lá e dá uma chance. E aí eu nunca mais fui embora, isso foi em 2012. A gente está em 2020 e eu apaixonei. 8 anos aí no projeto, né? Vocês hoje estão monitorando quantas onças, mais ou menos, aproximadamente, fora as que aparecem de intrusos aí, visitantes? Nós temos ciência de 153 onças que vivem aqui na região, né? Lembrando que é uma propriedade, essa propriedade que a gente trabalha é uma propriedade privada de 53 mil hectares. Ao longo desses Dá uma 53 ideia para o pessoal que nós temos aqui na nossa live, muitas pessoas que não são fazendeiros ou que não entendem o quanto é um acre. Então, 53 mil acres, isso é tamanho, de que tamanho é isso? Do Maracanã? 10 Maracanãs? são hectares, né? Um hectare é equivalente a 100 mil metros. Não, peraí, que agora eu fiquei confusa. Agora eu fiquei perdidinha. Essa fazenda é do tamanho do quê? De uma cidade, mais ou menos? Nossa, ainda é gigante. É gigante. Eu não tenho nem o que comparar. Ela é muito grande mesmo. São inúmeros campos de futebol, assim. É muito grande. E quem que doou, quem que empresta, ou quem que deixa o projeto acontecer aí dentro? Quem é o proprietário? Essa fazenda é propriedade privada do Dr. Roberto Clabin, né? O Clabin, ele é Nossa homenagem, doutor Roberto Clabin. mesmo. Ele é conhecido no meio da celulose, né? A família dele tem bastante empresa com o business da celulose. E ele tem essa propriedade que foi da família, né? Foi, na verdade, da mãe dele. Então, hoje ele gere esse espaço. E esse é um espaço onde caminham de mãos dadas a pecuária e o ecoturismo. Então, a gente tem as duas coisas funcionando muito bem aqui. As onças elas não atacam muito o gado, não? Não é um problema de inteiro? A gente tem sim perdas de rebanho aqui para onça, né? Porque o negócio é, Marcelo, a onça ela é 100% carnívora, né? Tudo que ela tem N espécies de presas que ela se alimenta. Capivara, jacaré, cutia, tatu, tudo que você pode imaginar de espécie silvestre acaba que vira comida de onça. E o problema é que, assim, nós, seres humanos, a gente cria gado aqui no Pantanal há muitos e muitos anos, né? Já, nossa, muitos anos virando terra de pecuarista. Então, hoje a onça entende que o gado também faz parte da dieta dela. Ela não vê o gado como uma fonte de renda para nós, né? Para ela é um prato cheio de comida, né? E é gostoso um bife, né? A onça também gosta do tal do bife. E então a gente tem sim uma perda, mas ela é uma perda que não é significativa. Ela Não é varia. significativa economicamente, não representa nada, né? Não, ela representa, aqui nessa propriedade, ela representa aí mais ou menos um 0,5% e não chega a 1% de perda. E essa perda é recompensada através do ecoturismo, né, Marcela? É isso que é legal. O ecoturismo, ele compensa essa perda e é por isso que é um super bom negócio, assim, é um super bom negócio. Porque entra dinheiro através do turismo e cobre esse buraquinho aí da perda do gado e sobra ainda, né? É um super bom negócio. A gente perde mais terra, quer dizer, que isso hoje a gente até tem que comemorar que, embora todo dia seja dia do meio ambiente, hoje é o dia comemorado como dia do meio ambiente, mas a gente perde muito espaço, quer dizer, a onça perde seu habitat muito mais para a pecuária ou para a agricultura ou para ambos? Porque eu vejo, pelo menos em Goiás, uma invasão da soja. Sim, sim, para ambos, na verdade. O duro é que, assim, quando você tem uma fazenda com pecuária, você ainda consegue fazer alguma coisa, né? Que é o que a gente faz, por exemplo, que é o ecoturismo. Quando você trabalha com agricultura diretamente, dificilmente você consegue trazer um turista para o meio de uma plantação de soja, né? Então, geralmente, a agricultura ela faz um pouquinho mais de estrago do que a pecuária. Assim. Verdade. Até para as abelhas também é ruim, né? Porque não tem flor. Não... Sim, na verdade, para a fauna em geral, né? A gente tem um pouco de espécie que é adaptada à agricultura, por exemplo, lobos-guarás, por exemplo, eles gostam de roedores, né? E a gente sabe que plantações de cana-de-açúcar, soja, atraem muito roedor, muito rato. Então, o lobo-guará se dá bem. Ou seja, a agricultura ela beneficia uma e prejudica outras, mas em termos de espaço, ela prejudica toda a fauna mesmo, infelizmente. Agora, fala para as pessoas que estão nos assistindo aqui, mais ou menos, a onça ela é do tamanho de um leão, ela é menor que um leão, a mordida dela é mais forte de todos os felinos ou é intermediária? Fala um pouquinho da onça em si.
Claro, na verdade a onça ela é o terceiro maior felino do mundo, né? Ela é o maior felino das Américas e ela só perde para o tigre e para o leão. Então ela está em terceiro lugar lá, é um bicho bem grande mesmo. As nossas onças aqui pantaneiras são as maiores que temos no Brasil. É Elas, mesmo? elas atingem aí um peso de quase 140 quilos, que é muito. A gente tem um recorde aqui na Caimã, que foi um machão de 137, 136 quilos que a gente capturou, gigante. Precisa-se de muita força para conseguir medir, né? Pesar o bicho. E essas são as nossas onças pantaneiras, que são as mais pesadas, né? Mas a onça é legal porque ela ocorre em diversos biomas brasileiros. E se você pegar uma onça pantaneira e comparar com uma onça amazônica, por exemplo, ou de Mata Atlântica, a Elas são Pantanal é muito menores, né? Por causa do ambiente, né? Aqui no Pantanal a gente tem campos abertos, então o bicho pode ser grandão. Lá na Amazônia é uma mata super densa, né? Então ela tem que ser menorzinha mesmo para conseguir se camuflar e lidar mesmo numa mata mais fechada, né? E você tem o Fabrício Braga, que é um grande amigo aqui, que é ciclista, profissional, um grande ciclista e um grande economista, ele pergunta se a onça é um sprinter, se a onça é como um guepardo. E, pelo que eu entendo, me parece que não, que a onça é mais de fazer a armadilha, a espreita e atacar no momento certo, né? Exatamente. A onça é um predador de oportunidades, né? De armatocaia. A vida dela é viver hoje pensando no amanhã. Então, ela está sempre estudando as presas dela, né? A gente vê muito comum aqui. Várias vezes a gente vê uma capivara machucada, por exemplo, né? Por outras razões. E aí, no dia seguinte, a capivara sumiu, assim, desapareceu. Então, você pode ter certeza que enquanto ela esteve machucada, a onça ficou lá dando uma observada, fez a tocaia e conseguiu pegar. Então, ela É. realmente é uma estratégia. E é igual você chamar ou onça ou jaguar, certo? Isso. Onça, jaguar, pantera, é a mesma coisa, o mesmo, né? Em inglês O usam jack. jaguar vem da onde esse nome? Esse Esse nome vem de Tupi-Guarani. 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 Tanto é que a gente tem Mas pelo jaguaretê. salto. Eles nem pronunciam o J, na verdade, eles pronunciam jaguar, né? Jaguaretê. É, Então é. e, na verdade, isso explica um pouquinho a pergunta do Fabrício, porque no Tupi-Guarani o jaguar quer dizer mata pelo salto. Olha lá, estudou, fez lição de casa, Marcelo, hein? Tá vendo? E vem cá, vamos só para aproveitar, já que você está falando de jaguar, por que tem essa expressão amigo da onça? Pois é, eu não entendo também, porque eu não entendo porque eu sou um amigo da onça, você é um amigo da onça. Eu acho que é justamente por isso, né? É justamente por a onça ser um predador de oportunidade, um predador de Você, oportunismo, ele, eles acham. você sabe que o amigo da onça nasceu de uma piada? É mesmo? Não, não É, sei. tinha um cartunista pernambucano, Péricles Maranhão, e Ah, a revista Cruzeiro pediu que ele escrevesse um cartoon engraçado tal. Então ele escreveu que dois amigos estavam num acampamento na selva, né, aham. de selva, que podia ser savana, podia ser. Aí um fala para o outro, amigo, se agora viesse uma onça correndo na sua direção, o que você faria? Ele falou, dava um tiro nela, mas se você tivesse sem espingarda, dava uma facada, mas você está sem a faca. Então dava uma paulada, mas você está sem pau. Eu subia na árvore, mas não tem árvore. Eu Muito... corria. Ele fala, mas você não ia correr, estava paralisado de medo. Aí o cara olha para ele e fala assim, vem cá, você é meu amigo ou amigo da onça? Ah, olha só, faz todo sentido, cara. É a origem, eu não sabia, eu realmente achava Pronto. que era por causa da oportunidade, né, do E Péricles Maranhão, quem fez essa piada, e daí virou o amigo da onça. Muito bom, muito bom. Estou conversando com enciclopédia aqui, então, né? Devia ter estudado para fazer essa live. Olha aqui, mas então, já que estamos falando de amigo da onça, a onça come o ser humano? Nós Hum, somos. Na verdade, o negócio é o seguinte: a onça ela ocorre em diversos biomas, né? Alguns biomas estão mais protegidos, outros biomas estão menos protegidos. Alguns projetos respeitam a onça, outros projetos tentam atrair a onça de uma forma errada. Então, por exemplo, eu tenho conhecimento, sim, de morte de um ser humano, inclusive um cara muito grande e robusto, por onça pintada. Por quê? Porque a gente tem um problema seríssimo no Brasil chamado-se ceva. Ceva é ilegal.
A ceva é o quê? É você oferecer um alimento para o bicho, para você ir atraindo esse bicho para perto de você, para, consequentemente, você arrumar dinheiro de turistas que querem o Você bicho. já está respondendo a pergunta da Natália, uma grande amiga aqui do Rio, que perguntou se vocês alimentavam a onça. Ah, Então, legal. a gente não alimenta, é proibido, é um pecado. O animal tem que caçar para se desenvolver, não é isso? Exatamente, é totalmente proibido. Ela tem que caçar a própria comida dela. Então, o que acontece em algumas regiões para onça. Só que oferecem comida para onça ficar mais perto, para turistas tirarem as fotos perfeitas, né? Fotos lindas. E aí o que acontece é que a onça vai ficando preguiçosa. Se ela recebe comida todo dia, por que de acho ela vai gastar energia para comer a comida dela? Então, quando você para de dar comida para a onça, ela vem cobrar de volta. Então, existem sim alguns casos, pouquíssimos e pontuais casos de abate de Porque, na onça. verdade, eventualmente, se você estiver numa trilha e ela não tiver com o filhote nem se sentir ameaçada, você ficar parado, ela vai passar por você, muito provavelmente olhar, cheirar, mas vai embora. Zero, Marcelo, exatamente. Eu aqui na Caimã, onde eu trabalho, eu já tive alguns encontros a pé com onças. Todos os encontros foram despropositais, né? Eu estava caminhando na mata e encontrei. Em todos os encontros diferentes de onças, todas me detectaram e já seguiram outro caminho. Então, o bicho não gasta Teve energia. medo. Com certeza, não tenha dúvida. Medo eu tenho medo. Tive mesmo. O coração disparou. Mas Porque também não teve, além do medo, não teve vontade de ir lá dar um abraço? Não, porque eu já vi ela matando as presas delas, eu falei, ixi, essa cabecinha aqui, ó, é uma mordida só, ela já Um pega. abraço de onça, né? Ela só anestesiada, Pior que o anestesiada. abraço de onça, só o do tamanduá, né? É, também é perigosíssimo o abraço tamanduá, né? Ele tem as garras. Pessoas, porque uma das presas que às vezes pega, mas que realmente se defende muito bem da onça, é o tamanduá, não é? Super, se defende super bem. Porque a verdade é que o tamanduá ele não enxerga bem, mas o senso de olfato dele é extremamente apurado. Então ele detecta a onça à distância. E ainda assim, se a onça tenta se aproximar e tentar abater o tamanduá, ele fica em formato bípede, né? Ele fica de pé. E aí ele tem realmente duas espadas, uma em cada mão, né? Quantos São. centímetros tem aquela unha dele? Nossa, a garra do tamanduá tem isso daqui, ó. Isso daqui deve ter uns 8 10 centímetros centímetros por aí. por aí. E realmente A ele onça não consegue. ela até consegue abater se ela for uma onça muito experiente. Eu já vi onça apanhar de tamanduá aqui e sair correndo parada, assim. Uma caçada super mal sucedida. E ainda mais quando o tamanduá tá com filhote, né? Que o tamanduá carrega o filhote nas costas. Você quer ver uma mãe brava, é uma mãe de tamanduá, viu? Essa é brava. Aproveitar aqui, tem uma pergunta da Micaela interessante. Como é que você acompanha o desenvolvimento das onças na reserva? Porque a Micaela, ela não sabe, que ela ainda não teve aí, ela tem que ir aí, ela está grávida agora, mas tenho certeza que quando tiver neném, ela vai levar o neném para se habituar logo com as onças, ela e o Bernardo. Mas a gente não consegue monitorizar, em termos de colar, todas as onças. Algumas são monitorizadas só por observação, Exato. fotografia. Aliás, parabéns, vocês têm um fotógrafo aí, eu vou mostrar algumas fotos, que é o Edu Fragoso, que, Sensacional. em termos de natureza, é uma das coisas. E olha que eu acompanho vários fotógrafos no Instagram da África, nós vamos muito à África também. O Edu é dos melhores do mundo, parabéns a ele. Arrebenta. Porque não é só a foto, né? A sensibilidade, não é É a luz, é o efeito, é no claro, no escuro, no preto e branco. a Então, agora intimidade. me pergunta como é que você acompanha essas onças. Então, aqui no nosso projeto, que existe desde 2011, a gente tem ciência das onças por alguns truques, né? Algumas ferramentas que a gente tem. Uma delas é o rastreamento. Então, a gente consegue identificar as pegadas que estão no chão. E se é onça, a gente consegue identificar se é uma onça que está com filhote, se é um casal copulando, se é uma onça que está caçando. Então, a gente acompanha os rastros, que é uma forma bem direta. A gente também tem um equipamento que chama câmera trap, ou armadilha fotográfica, que são armadilhas normais, mas que funcionam à base de movimento. Então, a gente tem aí a sorte de ter o apoio da Log, que é uma representante da Bushnell, que é uma companhia estrangeira, né? E o legal, pessoal, das armadilhas fotográficas é que elas foram inventadas para caçadores encontrarem suas presas, para matar as suas presas. Olha aqui. E hoje a gente adapta essa ferramenta para conservação, né? Eles até criaram um modelinho verdinho, que chama Nature,
para compensar essas todas que a gente que eles vendem com relação à caça, né? Então a gente tem essas câmeras traps espalhadas pelo campo, que são espiãs do mato, que ficam um mês em campo. Todo mês, assim que o mês acaba, a gente remove essas 80 armadilhas fotográficas do campo e a gente consegue ter uma ideia da distribuição, né? As onças, elas são patrulheiras, elas patrulham sempre os mesmos territórios. Então a gente sabe quem vai encontrar na trilha A, quem vai encontrar na trilha B. A gente também tem os avistamentos, né? Então, aqui as onças, elas são muito tranquilas com relação aos nossos veículos e elas se deixam ser avistadas. Então, há um conflito, porque eu já vi que, por exemplo, eu vejo uma onça conhecida como fera, a outra que é conhecida como gatuna, todas as duas têm filhotes, e vejo que, eventualmente, elas estão no mesmo território pacificamente, mas, eventualmente, estão se estranhando. Sim, eventualmente acontece sim. As onças, elas também... Eu não gosto de usar essa palavra personalidade porque liga a pessoa, né? Mas as onças têm, sim, jeitos diferentes. Elas têm tolerâncias diferentes. E a onça, como a gente, também acorda mal-humorada dia. Tem dia que ela acorda boazinha, tem dia que ela acorda que não tá muito para papo. Então, a gente por isso que se chama onça, senão era onço. Onças não lá, boa coisa não, hein? Quando eles dão pra... Mas acontece muito isso sim, Marcelo. Tem dia que elas estão numa boa um com o outro, elas sobrepõem muito os seus territórios, elas até compartilham recursos, como carcaça, por exemplo. A gente já viu até 7 onças comerem uma mesma carcaça ao mesmo tempo, ou seja, grau de tolerância 10, e às vezes a gente também vê as brigas acontecerem, né? Claro que tem sempre interferência do meio ambiente, né? Então, é claro que se tem uma fêmea receptiva, os machos que estão perto vão brigar, né? Claro. Tem sempre que avaliar a situação. Por que o bicho está brigando ou se tolerando, né? Entender a situação. É claro que também, se tem uma oferta maior de comida, ela está tranquila em dividir. Agora, ela ali, o negócio é fome ou festa, né? Ou banquete. É fome ou banquete. Não tem meio termo, né? Ela come tudo que pode comer. E aqui é o paraíso, né? Aqui tem uma infinidade de presas para ela, né? É verdade, né? Olha só, tem uma pergunta que já fizeram mais de uma vez. Qual é a diferença entre onça preta e onça pintada? A onça preta é preta? É muito boa essa pergunta, inclusive. Na verdade, a gente está num grupo de pessoas que eu posso falar o termo melanina, né? É melanina. É como nós humanos, né? O negro tem mais melanina que o branco. A onça preta tem mais melanina que a onça pintada. Mas o mais legal de tudo é que se você olha a onça preta num lusco-fusco ou de longe, você acha que ela é preta como o meu casaco. Mas se você incide luz solar, qualquer tipo de luz, você ainda vê as marcas das rosetas, né? Aquilo que as pessoas chamam de pintas, o nome adequado é roseta. E se você incide luz, você ainda consegue ver o desenho da malha dela, né? As rosetas. É um bicho muito especial e não tem aqui no Pantanal, acredite ou não. Eu nunca vi uma onça preta em vida livre. É mesmo, é? Aonde ocorre? Tem ideia, não? Amazônia, Cerrado, elas estão lá, elas estão presentes lá. Mas aqui no Pantanal, por alguma razão que ninguém sabe explicar, não há onça preta. Fala pra gente duas coisas, já que a Vânia Palmeira perguntou qual é a média de idade que vive uma onça. Além disso, me fala qual é a idade reprodutiva e quando elas reproduzem, qual é o tempo de gestação e, em geral, quantos filhotes ela tem. Legal, vamos lá. Então, as fêmeas entram em maturidade um pouco antes que os machos. Elas, com 1 ano e meio, elas já estão copulando. E antes dos 2, elas já conseguem reproduzir. Tem um recorde na caimã da natureza, que é uma das nossas fêmeas, que emprenhou com menos de 2 anos e foi ter a sua cria com um pouquinho mais de 2 anos. A gestação é como um gato, são 3 meses. É muito rápido o período gestacional de uma onça. E ela pode ter de 1 até 3 filhotes em vida livre. Existem registros de onça com 4 filhotes. A chance de sobrevivência de 4 filhotes é super pequena, assim, porque você imagina, você é uma onça, tem que zelar por 4, caçar por 4, defender 4, então é demais. Mas a gente tem ela não tem, além do homem, ela não tem predador, ela está no topo da cadeia, né? Ela está no topo da cadeia, Marcelo, mas existe um evento natural chamado-se infanticídio. Então, o que acontece? Se o macho, por alguma razão, acredita que aquela cria não é dele, ele pode matar aquela cria inteira, porque assim que ele mata a cria, a fêmea entra no cio em seguida. E aí ele copula com ela e garante que aqueles filhos... ocorre também
com os leões frequentemente quando eles... Exatamente. E sabe o que é legal? As onças aqui da Caimã, elas adotaram uma estratégia incrível, que é copular com o máximo de machos que ela consegue e em diversos momentos. Ninguém sabe quem é quem. Exatamente. É de todo mundo. Então, o nosso registro... Quem registra é o pai. Exatamente. Nosso registro de infanticídio aqui na Caimã é 0, Marcelo. Nós nunca registramos infanticídio. Então, pessoal, são barracadas, hein? Do barulho essas onças, hein? Elas são estrategistíssimas. E aí faltou uma... estratégia, né? A Ruth Silva fez uma pergunta de como é que ela se relaciona com o ser humano, mas você já respondeu super bem de longe, né? Exatamente. Respeite seus limites e o dela. A Tatiana pergunta, uma pergunta interessante. A Tatiana Sá, ela pergunta se vocês fazem um projeto parecido com o Lobo-Guará. Dão a mesma atenção e a mesma proteção, a mesma... Exatamente, ela está super por dentro do projeto. A gente já está no Cerrado, né? Então, aqui no Pantanal, o nosso animal bandeira é a onça. Então, a gente habitua a onça, né? Mostramos para a onça que a gente é do bem, que a gente não vai machucar. E a gente faz a mesma coisa no Cerrado. Então, no Cerrado tem uma equipe lá. O lobo-guará é mais arisco que a onça? Super, extremamente tímido, Marcelo. Timidaço, assim. O povo fala que o lobo mal, né? Ah, é lobo, é lobo. Tadinho, ele só tem nome de lobo, porque ele é super, super arisco. E é uma espécie muito dócil, é uma espécie que não entra em conflito com os seres humanos. A gente tem uma história bonita que aconteceu essa semana, vocês vão saber em primeira mão, nem sei se eu poderia estar contando, mas a nossa equipe lá do Cerrado encontrou uma toca de ninhos, né, de lobo-guará. Eles monitoram uma loba-guará que estava prenha. E aí eles encontraram essa toca com 5 filhotinhos. E o mais legal é que enquanto eles estavam registrando a toca, né, fotografando e jamais tocando nos filhotes, porque a gente pode deixar os nossos odores, a fêmea, né, a mãe dessa cria toda, ficou aguardando. Então não é uma espécie que vem para cima, é uma espécie realmente muito dócil e muito arisca. E lá a gente está fazendo... Quer dizer, mesmo sendo a cria, ela ficou vendo o que vocês iam fazer. Exatamente. Interessante, então, Ó, a dona Olinda pergunta se a onda ataca muitas fazendas. Você já falou sobre isso. Ela ataca muito pouco. Você falou que o percentual é mínimo, né? Na verdade Marcelo. Se essa fazenda tiver mata preservada, tiver comida natural de onça, ela vai comer a comida natural dela. Ela vai comer a capivara, vai comer o queixada. O que acontece muitas vezes é uma devastação muito grande da mata para um maior plantio de pasto, para trazer mais gado, e aí que mora o problema, porque aí a onça fica sem opção de comida. E aí ela entra de cabeça no rebanho. Então, é legal você ter a mata, justamente para dar opção para ela, né? Olha só, a Denise Obeide fala a respeito de um filme, A Menina e o Leão, onde uma menina tem amizade por um leão e vive com ele como se fosse um animal doméstico. Na verdade, eu vou esperar o seu comentário, mas eu já adianto a Denise que isso é exatamente o contrário da nossa proposta, né? Esses não são animais domésticos e, eventualmente, são muito perigosos. Tem casos até de pessoas que foram mortas porque tinham um animal doméstico como este, né? O que você diz a ela? Com certeza, concordo plenamente. Eu acho que os animais eles têm que ficar na casa deles, né? A gente tem alguns exemplares de animais em zoológicos, que têm o seu propósito no zoológico. A gente tem animais que vão parar em centros de resgate por N razões, tráfico, eletrocutados, atropelados, N razões, que vão para o centro de resgate e que, se são possibilitados, são devolvidos à natureza. Mas a verdade é que lugar de bicho é na natureza, gente, é na casa deles mesmo. A gente não pode ter esse tipo de contato. O bicho ele é imprevisível, ele não fala como a gente. Então, se você mal-humorado e você acorda mal-humorado, você fala, pô, não mexe comigo que eu já não tô bom. Qualquer animal, não só a onça, né? Mas, por exemplo, uma arara, aquele bico gigante, se ela não tá num dia bom, ela vai se defender, né? Então, eu sou a favor dos bichos em casa, né? Na casa deles. Muito bem. Outra pergunta que você já respondeu, mas só para confirmar, a Adriana Silva pergunta, a onça tem um predador além do ser humano? Não, a gente tem essa questão de machos maiores, né, que elas, então a gente tem brigas entre elas, que podem resultar até a morte ou não, e só. Mesmo a onça parda, que é um primo da onça, né, que é a Sussuarana,
uma, ela tem outros N nomes, a onça parda ela respeita muito a onça pintada, ela não mexe com ela. Então, o único predador da onça realmente somos nós. Felizmente. Tem ocorrido muita perda de onça por caça nessa região, porque no norte eu escutei falar que tem um grupo de chineses caçando, não sei se isso é verdade. É super verdade, Marcelo. Infelizmente, as pessoas caçam a onça, primeiro, por causa da predação ao gado, né? E segundo, por causa desse mito absurdo que alguém criou em algum momento, sem embasamento científico nenhum, de que ossos de tigre são afrodisíacos. E aí o que aconteceu? Essa população chinesa que acredita muito nesse mito, né? Acabou que consumiu os ossos de tigres, né? Então a gente tem aí populações de tigres extremamente raras, quase morrendo. E aí o que acontece é, as pessoas... Sabe aquela história de trocar por lebre? Tá acontecendo com a onça. Então as pessoas estão vindo caçar aqui no Mato Grosso do Sul e mandando lá para a China como se fossem tigres. E não como se fosse onça. Porque afinal, um fêmur, um crânio é muito parecido. Ninguém sabe identificar. Então... É por isso que eu estou a favor da distribuição gratuita do Viagra lá para os chineses, para os asiáticos. Bem que podia, né, Marcelo? E resolvi o problema. Se o problema é esse, uma medicação que é eficaz, diferente do osso que não é. Muito, né? Tem uma pergunta legal aqui da... Pode me falar, eu vou entrar porque está escurecendo aqui, tá? Eu vou na luz. Pode entrar. Pode entrar. Bem-vinda. Pode dizer a pergunta. Então, a Aline, que é do time de ciclismo On Safari, você sabe que tem um time feminino. Sim, tenho muito orgulho desse time. Então, ela pergunta qual é a forma de ajudar o projeto On Safari. Olha, temos N formas. A gente tem as mídias sociais, né? Infelizmente, atualmente, a gente está nessa fase de Covid, aí está todo mundo de castigo em casa, inclusive nós fechamos a porta para o turismo. Então, uma das formas é, obviamente, o turismo, né? Vir para cá, visitar a gente, ver a gente aqui de pertinho, ver as onças de perto, é uma sensação incrível que todo mundo tinha que ter. Mas eu acho que nesse momento atual é virtualmente mesmo. Então, é visitando as nossas mídias sociais, a gente tem Facebook, tudo isso, até para se familiarizar com o assunto, né? E lá existem também links para doação, né? A gente é uma ONG, é importante dizer que o governo ele auxilia a gente com licenças, né? Para poder continuar atuando, mas não financeiramente. Então, atualmente é puramente no mundo virtual. Doação voluntária, que as pessoas aproveitem. Entre na internet, onsafari.com.br ou .org, né? .org, isso mesmo. Isso. E aí vai encontrar várias formas. Você pode não só contribuir mensalmente, pode dar uma ajuda financeira, pode adotar uma onça. Eu e Tatiana somos muito honrados de termos adotado a Fera e a Gatuna. Então, a gente... Incrivelmente gratos a vocês por aí. Temos 2 filhos aí, temos que ir sempre. Aliás, filhos e netos, porque ela já tem filhotes, né? Sim, com certeza. A Fera é mãe de 2, né? A Ferinha e o machinho. O machinho, infelizmente, foi embora. Geralmente, machos, eles vão embora mesmo para territórios. Mas a Ferinha tá aqui. Vou te dizer, viu, Marcelo, que logo vem as netaiadas, bisnetaiadas, porque a Ferinha andou namorando por aí, viu? Só isso. Olha aqui. Nem consultar o pai. Realmente absurdo essa zona. Exatamente. E ela namorou com o filho da Gatuna. Então, olha só, tá tudo em família aí. A Elisângela de São Paulo faz uma pergunta interessante, que é uma pergunta triste, mas que precisa ser colocada. Quais foram os impactos no projeto no grande incêndio de 2019? Sim, ela está super atualizada, a Elisângela, né? A gente realmente teve um incêndio horroroso aqui em setembro do ano passado. Eu estava aqui presente. E a verdade é que, a princípio, a gente ficou apavorado e com muito medo das perdas, né? A gente viu a mata ser praticamente engolida pelo fogo. Mas o que me trouxe muito conforto foi que a gente continuou com os trabalhos de armadilhamento fotográfico, né? Aquelas câmerazinhas espiãs, como eu falei para vocês, e continuamos em campo, o tempo todo em campo. Então, enquanto estava rolando o incêndio, a gente realmente não viu fauna mais, exceto por fauna queimada. Então, tivemos perdas significativas aqui dos animais que são mais lentos. Por exemplo, cobras, morreram muitas serpentes. Tamanduá, que é um animal um pouco mais lento. Eu acompanhei uma
triste história de um tamanduá queimado que eu tentei ajudar e não consegui. Então, a gente tem esses animais que são um pouquinho mais devagares, demoraram um pouquinho para perceber que estava pegando fogo. Alguns vieram a óbito, outros se salvaram, né? Mas a notícia boa é que, com relação à população de onça, ficou íntegra. A onça realmente é um bicho íntegra, não tivemos nenhuma perda, graças a Deus. O bicho realmente... E depois o Mário Haberfeld e o próprio Edu Fragoso fizeram fotografias, assim, surpreendente, emocionante quase, como a natureza respondeu e virou verde, assim, meses, aquilo parece que nunca houve nada. Não, a natureza é fantástica, Marcelo. O pessoal falou, como é que dá para ajudar? E realmente a gente fez algumas vaquinhas coletivas na época para construir mais açudes, para trazer água, para convidar os animais de novo. Porque o que aconteceu? Ficou tudo cinza e a água secou. Então a fauna foi embora, procurar por recurso, né? Então a gente fez uma vaquinha coletiva, construímos açudes, poços e tudo mais, para trazer a água de volta, para poder convidar os animais de volta, né? E aí, Marcelo, olha, eu fico arrepiada até hoje de falar, porque eu estava no incêndio e, assim, enche meu olho d'água cada vez que eu vou para o campo. Se não é a marca preta na árvore, né, em todas as árvores, você nem sabe. É só a árvore para te contar a história mesmo, a marca dela lá. Que coisa, né? A Patrícia Morim fez uma pergunta interessante. Ela perguntou se as onças, tigres e leões podem conviver pacificamente no mesmo território. Eu vou dizer, adiantando a Lili, que elas podem conviver pacificamente, mas exatamente porque não vivem no mesmo território. Onde tem onça não tem leão, e onde tem leão não tem onça, e onde tem tigre não tem leão nem onça. Exato. O tigre vive na Ásia, a onça vive aqui na América e o leão vive na África. Então, vão conviver pacificamente longe de si. Cada um quadradinho, é isso mesmo. Já está respondida a pergunta, Marcelo. Já pode trabalhar no safari. Eu quero uma vaga aí, você tem que me empregar. Bora para cá, bora para cá. Precisa de cirurgião aí? Aqui é sempre bom, né? De repente a gente vê alguma onça aí que tá meio capenga. Olha aí, olha aí. Ela pediu, olha aqui não diz para mostrar a Tatiana Damucino Ferreira. Quem será essa? É a mãe da fera. Eu vou mostrar o livro que ela escreveu sobre a fera. Por favor. Eu não sei se ela se retrata ali. Vamos ver. Diz o seguinte: mostra a garrafinha de cerveja da onça que está atrás de você. É verdade, olha ela aqui. Casa ela, hein? Não, é o cheiro do álcool. Vem aqui, ó. Olha que belezinha, ó. Esse daqui foi um apoio que a gente teve da CBB, que é uma companhia de breçagem brasileira, que fez a cerveja da onça pintada. Então ela é uma IPA e ela é aromatizada com maracujá e tudo mais. E foi uma campanha legal. Legal, hein? Vazia, ó. Como você pode ver, a Lili já visitou essa garrafa aqui. Olha aqui, eu aproveito então, já que você falou que aqui eu vou mostrar o livro Minha Mulher é uma Fera. Desculpa. Sua mulher, é fera. Ó, acaba de sair, você ainda não recebeu? Já recebeu? Olha esses olhos. Não, incrível, gente. É muito orgulho esse livro, viu? Muito orgulho mesmo. Vocês são incríveis, de Minha verdade. Mãe é Fera, e eu aproveito para mostrar também nesse Mãe Minha Fera, vou mostrar uma foto linda do Edu Fragoso, e que eu queria perguntar a você se isso aqui é porque a onça está com sono, para você explicar às pessoas se a onça está com sono. Medo. Sim, bocejo, exatamente. Tá bocejando de sono, de preguiça. Ou ela tá indo dormir, ou ela tá criando coragem para levantar. É uma das coisas. Mas tem também um reflexo que pode ser isso, não? Qual é esse reflexo? Esse daí é o de Fleming, né? É que esse em específico não é Fleming, mas poderia ser. Poderia ser. Sim. Explica para as pessoas o que é, quando ele abre a boca assim, o que a onça está fazendo? Sim, tem muita gente que vê foto de onça mostrando os dentes e acha que a onça tá brava, né? Que a onça tá agressiva, que a onça vai atacar. E, na verdade, muitas vezes é o chamado reflexo de Fleming, né? O Fleming nada mais gado também faz, diversas espécies fazem, nada mais é que um órgãozinho no céu da boca que leva as mensagens de odores
para o cérebro. Então, é uma forma dela ler melhor todas aquelas moléculas de cheiros que estão na... É muito comum ver onça fazendo flame, e é bonito. É bonito. WhatsApp. É, exatamente. Muito bom. Olha outra foto que está no livro do Edu Fragoso. Olha que coisa. Sim, ferinha lindona, fera e ferinha. Fala um pouquinho, não apareceu? Eu vou mostrar outra, essa aqui vai aparecer. Olha que charme. Ô, bonitosa, hein? Essa bicha é a coisa mais linda que tem. Ela é muito linda, a fera. Fera é... E ela é uma espécie que demorou para ser habituada, ela demorou para confiar na gente, sabia? A fera não foi fácil. Quem é a fera? Quem é a Isa? Foi boa pergunta, Marcelo, muito bom. A Isa e a Fera são duas irmãs que ficaram órfãs em 2014. Elas perderam a mãe numa falha de manejo numa cidade chamada Corumbá, que fica mais ou menos umas 3 horas de distância daqui. Então, o que aconteceu foi o seguinte, resumindo a história. Corumbá é uma cidade que está super populada já, né? Então, o crescimento imobiliário foi muito grande, então as onças estão perdendo mata lá. E o que aconteceu foi que a mãe da Fera e da Isa, ela estava bem cansada depois de ter atravessado o rio com essas duas filhas, né, tomando conta das filhas, e ela buscou descanso numa árvore de manga, né, numa mangueira. E, infelizmente, essa mangueira estava no quintal da casa de uma pessoa. Essa pessoa, obviamente, a hora que saiu e viu 3 gatinhos na árvore, ficou apavorada, né? Ele ligou para os bombeiros, que não sabiam muito bem como fazer manejo dessas espécies, ligaram para uma veterinária que também não tinha muita experiência. Acabou que a mãe da Fera e da Isa veio a óbito por falha de manejo. E as duas meninas, né? A gente chama de menina, mas são onças, tá, gente? Que a gente está tão acostumada com elas. Mas a Isa e a Fera ficaram órfãs nesse dia. E elas provavelmente morreriam em algum cativeiro, em algum zoológico, em algum lugar, iriam ficar lá mofando, em algum recinto. Então, nós tivemos a ideia de tentar... Nós pensamos, por que não tentar devolver a liberdade para essas duas, né? Logo, a gente conseguiu recurso de alguns apoiadores para construir um recinto aqui onde a gente trabalha. Então, basicamente, esse recinto, ele é de 1 hectare e ele abraçou a mata já existente. Então, foi praticamente um mini pantanalzinho para que elas se adequassem lá. Elas vieram para cá jovens e aprenderam a ser onça aqui com a gente, as duas, porque elas não sabiam ser onça, né? Elas não sabiam caçar, não sabiam se portar como onça, porque perderam a mãe muito cedo. E fizemos isso do zero, né? Errando, aprendendo, errando, acertando. A gente não teve contato nenhum com a Isa e com a Fera, zero de contato físico. Nós só monitorávamos as duas através de câmeras traps. E a gente ia ensinando elas a caçar de acordo com a facilidade da caça. Então, por exemplo, nós começamos... Progressivamente. Exatamente. Nós começamos o processo, obviamente, fazendo as duas ficar com fome, que parece cruel, mas é necessário. Elas têm que estar com fome para poder ter aquele trigger, né? Aquele gatilho de caçar comida. E aí a gente começou a dar presas distintas para elas. Primeiro, presas mais fáceis, como, por exemplo, capivara, até presas mais difíceis, como queixada, por exemplo, que é um porco do mato super agressivo. Resumindo, a história deu super certo, elas ficaram 1 ano aprendendo a ser onça, e no ano de 2016 a gente abriu as portas do recinto e elas poderiam ir para qualquer lugar do Pantanal, mas elas optaram por estabelecer o território aqui na Caimã. Então isso trouxe muita alegria para a gente, porque a gente não só fez o processo no cativeiro, como a gente acompanha elas em vida livre todos os dias praticamente. A evolução delas. Que lindo, Exatamente. né? Essa história é linda. Essa história é retratada nesse livro, então. No livro. No livro Minha Mãe é a Fera. E é um livro infantil. E ele vem em 2 idiomas, em inglês e português. Aí. Então, a Tatiana ia fazer um lançamento. O lançamento agora está sendo virtual, porque... Olha esse olho. Exato. E é ela mesmo, né, gente? Isso não é uma gravura, essa é a fera mesmo. As rosetas, é a fera. Então, é bom lembrar que toda a arrecadação desse livro é 100% para o projeto On Safari. É isso aí, gente. Arrasou. Eu acho que a sua irmã pediu esse livro. Eu vi aqui ela agora falando ali. Cara, olha ela lá. Ela pediu o É uma livro. irmãs, Marcelo, eu tenho 6 irmãs. Somos em 7 irmãs, você acredita? Não, mas isso aí é uma família de onça, por acaso? Que foi dando cria, isso Foi é onça. só mulher.
Muito bom. Olha aqui, a Adriana Silva fala como são tratadas as onças quando apresentam problemas de saúde. Você detecta algum problema? Há uma intervenção com um veterinário especializado? Legal, super boa pergunta. Na verdade, o que acontece é assim, 3 vezes por ano a gente tem as campanhas de captura, onde a gente captura as onças para justamente avaliar a saúde da população que está aqui, né? E eventualmente colocar um radicolar. Quando a gente encontra problemas fáceis de serem tratados, a gente trata. Por exemplo, tá com uma bicheira, todo mundo sabe que é bicheira, né? Aquele bicho nojento, que é bom, a mosca vai lá, bota ovinho. Então tá com uma bicheira, a gente coleta. E a gente também coleta para pesquisa, a gente estuda esses parasitas para saber que tipo de doença comete as onças. Coisas fáceis de se resolver, a gente trata. Fácil que eu falo é imediato. Precisou de um pouco mais de tempo, vai precisar manter essa onça em cativeiro, a gente opta por não tratar. Vou te dar um exemplo. Temos uma onça aqui que é a grande mãe, que é a Esperança. A Esperança ela tem o canino fraturado. O canino superior dela, direito, é fraturado. Vou falar então, com o Sérgio Rotier, que está nos assistindo, fazer um implante dentário. Exatamente, olha lá, Sérgio. Mas esse que é o problema, Marcelo, porque se a gente tratar a onça, esse dente, ela vai precisar ir para um cativeiro e ficar meses, né? Recebendo antibiótico, recebendo implante, ver se aceitou ou não aceitou. E a gente acha muito injusto tirar esses 53 mil hectares da onça e colocar num recintinho. Então a gente... Deixa a vida acontecer. Exatamente. Ela é um animal... da natureza. Isso mesmo. Ela é um animal selvagem que vive na selva, que vai ter problemas da selva. Então, é isso aí. A gente não interfere quando é mais dura. E as onças são super resilientes. Ela com 3 caninos caça maravilhosamente, como ninguém. O Renato Rossi, quase que eu falei Renato Russo, mas esse aí já não está... O Renato Rossi pergunta se é verdade que a onça pintada é o felino com a mordida mais forte entre os grandes felinos, proporcionalmente ao seu tamanho. E Renato está super bem informado. A mordida mais forte entre todos os felinos, inclusive o maior felino que é o tigre, né? A potência da mordida da onça é a mais forte entre todos eles. Ela é muito forte. O Samuel Pascoaletti de São Paulo fala de alguns casos de onças reintroduzidas no Pantanal, como é feita a adaptação da soltura na natureza. Você acabou de responder com a história da Isa e da fera, e o Samuel pode ter mais informações, que ele vai ter acesso ao livro Minha Mãe é uma Fera. Isso mesmo, recomendo muito. Eu mudei o título para Minha Mulher é uma Fera, mas isso é uma questão pessoal. De nada. Tati, a gente é boa demais. A Tatiana Sá faz uma pergunta interessante, bem interessante. Você acha que nós já estamos entrando em um novo modelo de zoológico sem animais enjaulados? Eu acho, Tati, que o zoológico ele é necessário ainda. Eu falo porque eu trabalhei em zoológico e eu aprendi muito lá. Eu tive muito conhecimento lá. Conhecimento tão grande que eu apliquei aqui no Pantanal. Então, por exemplo, aqui na Caiamã eu já cuidei de um monte de filhote que veio parar na minha mão. Tucano que caiu do ninho e não conseguiu, o pai rejeitou. Lobinho atropelado. Ixi, mas eu tenho isso. Pra você ter uma ideia, todo filhote que eu crio, eu chamo de biscoito, que é para não me apegar. Então, todos os filhotes, todas as espécies, tudo é biscoito para mim. Eu não dou nome para não me apegar, porque eu sei que eu vou ter que soltar esses bichos depois, né? E é um conhecimento que eu trouxe do zoológico. O que eu falo sobre zoológico é que eles estão se adequando a dar mais apoio para projetos de conservação na natureza. E de pesquisa. E de pesquisa, né? E pesquisa. Então, o zoológico ele é necessário, sim. São alguns animais que estão lá exercendo o seu papel. É claro que eu não vou dizer que eles são mais felizes do que um animal na natureza. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu digo é, cada bichinho que está lá está cumprindo o seu papel, com pesquisa, com a projetos de vida livre e tudo mais. E dessa forma você responde também a pergunta da Melissa. Melissa, estagiária Melga Meleira. Melissa Melga Meleira, que falou sobre projetos zoológicos e respondeu agora. O Cavalcante 5930, ele pergunta como garantir a segurança da onça que está habituada com o ser humano? Boa pergunta. Na verdade, a gente habitua a onça aos veículos do projeto, que são veículos caracterizados, né? Eles são todos malhadinhos, pintadinhos. Então, a gente nunca habitua a onça ao nosso shape, né? A pé. Não há um contato direto.
Isso mesmo, tanto é que aqueles encontros que eu tive com a onça-pé, em todos eles ela olhou para mim e correu. E eu sou uma tampinha de 1,50, assim, eu não meto medo em ninguém. Mas elas correram porque elas estão acostumadas a ter medo de seres humanos. Então, só reforçando, aqui a gente habitua as onças sempre aos veículos, né? Ao shape do veículo. Ela olha o veículo e ela não vê várias pessoinhas, ela vê a silhueta como um todo. Como a gente faz na África, nos safaris, que os leões não nos atacam, às vezes passam. Exato, às vezes a gente vê uma alcateia com 12, 15 leões, como a gente presenciou, rodeando o nosso equipe e ninguém saiu ferido, por enquanto. O Rodrigo, um dos nossos filhos, pergunta a você se houve algum impacto da pandemia do Covid no trabalho de vocês. Você já falou que houve, mas ele, pela redução de doações, dificuldade de manter o trabalho normal, você já explicou que as pessoas não estão indo no projeto, porque está fechado, por causa da Covid. E aí eu mudaria a pergunta dele um pouquinho. Já sabendo que houve o impacto, já há um programa de reabertura do On Safari para a gente voltar ao projeto Caimã? Infelizmente, a gente depende de um sinal verde que infelizmente não cabe a nós, né? Precisa esperar o Estado se manifestar, a gente precisa esperar ordens vindas de cima, né? Então, infelizmente... Do ponto de vista médico, eu diria a você que parece que a abertura das escolas seria em agosto. Se acontecer a abertura de escola em agosto, provavelmente projetos como esse, claro, com alguns cuidados suplementares, mas deveriam talvez ser abertos em agosto. Com certeza. Eu aqui dedos cruzados mesmo, porque, puxa vida, os bichos estão aqui, sabe? Zero afetados pelo Covid. E, enfim, tá tudo normal aqui, né? A Ana Leão pergunta a você qual a melhor época do ano para visitar o projeto. Para ter a vista, porque assim, o Pantanal ele é um local de ciclos, né? Então a gente tem, eu costumo falar que a gente não tem uma melhor época. Aqui a gente tem época de cheia e época de seca. A cheia vai te trazer outros tipos de espécies, por exemplo, aves migratórias. O cenário é maravilhoso, você vê água em tudo quanto é lugar. Então, essa é a época de cheia. Mas é um pouco mais difícil de ver onça, porque muitas vezes a gente atola com o carro antes de chegar para ver a onça, porque está tudo alagado, né? Então, a estação da seca favorece a gente para o avistamento de onça. Ou seja, eu digo para você que a melhor época é entre final de setembro até dezembro, é assim, sucesso. A gente tropica nas onças aqui. Olha aqui, o Fabiano pergunta a você se a onça pintada mata a sussuarana como presa ou por disputa territorial. Como é a convivência das duas no mesmo território? Legal, boa pergunta. A gente sabe que a sussuarana, que é o mesmo bicho que a onça parda, que é o mesmo que a puma, né? Ela só é tratada com nomes diferentes. Ela respeita muito a pintada, porque ela é bem menor que a pintada. Então, ela sabe que ela está em desvantagem. Ou seja, é muito difícil ver uma parda peitando uma pintada. Então, aqui a gente nunca teve registro de uma briga, nem de conflito, nem de morte dessas duas espécies. É uma coisa curiosa entre as espécies, quando a gente começa a estudar, que, em geral, para a maioria dos animais, tamanho é documento, exceto para os felinos, né? Você vê o leão atacar um animal maior, a leoa, a onça, pegar um jacaré maior que ela. É curioso esse comportamento felino. Todos os animais, tamanho é documento, menos para os felinos. Exato. O felino, eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo, né? Entre a questão da habilidade e da força. Então, ela une essas duas coisas. Se ela for hábil e forte, pronto, ninguém é páreo para ela. Tem uma boa pergunta aqui do Estevão, que é um cirurgião vascular de São Lourenço, colega meu de residência, amigo de 20, 30 anos. O Estevão fala onde comprar o livro e se será vendido no site do On Safari. Aí é você e Tatiana tem que responder. Vai lá, Tati. Essa eu passo para ela. Com certeza a gente vai promover demais esse livro, porque esse livro é incrível. Ele é da nossa... Oi, Tati. Essa parte de acontecer vai estar disponível no site do On Safari, que toda doação vai ser para vocês, né? Pronto. Olha aí, olha o chefe dando tchauzinho aí. Mário, boa noite. Oi. Obrigado pela presença. E é uma excelente maneira de contribuir, inclusive, né? Uma pessoa perguntou sobre contribuição, né? Como ajudar. O livro é uma das melhores maneiras, né? Porque está lá, palpável. Você vai ler a história da Isa da Fé. Eu gosto muito do livro infantil, porque eu tenho a impressão que a criança aprende e a criança educa o pai. Papai mata a onça, porque é um animal bom. Então, eu acho
Você começa lá da base da criança que vai se tornar um adolescente, um homem com essa mentalidade genial. Isso mesmo, é a sementinha, né, Marcelo? É sementinha. E eu acho que é até mais fácil, né? Porque eu tenho vários amigos cirurgiões, eu opero muito na região de Cuiabá e eu opero muito na região Campo Grande, Cuiabá e Goiânia. Vários têm fazenda. Eu tenho amigos aqui no Rio que têm fazendas também no interior do Rio de Janeiro e já fiz até doações em nome deles, eu e Tatiana, para não matarem onças e convertendo essas pessoas. Mas, é claro, se as crianças... eles falam assim, meu filho leu o livro que vocês fizeram da onça, falaram, se eu tocar numa onça, eu estou perdido, não entro em casa. Exato. Capaz de ter um crime na casa, né? A criança que vai matar o pai. A criança vai matar o pai. Então, eu acho que o que você falou é sementinha. Você tem que educar a criança para ele ir pouco a pouco, porque como o processo democrático ele é um processo depurativo. A gente tem uma ideia 100% ruim, depois a gente tem um Congresso 70% ruim, daqui a uns anos 50% ruim, e daqui 10 anos 80% bom, quem sabe? É depurativo. É por isso que a gente acorda todo dia para trabalhar, é por isso, é com essa mentalidade. E eu vou revelar um segredo a você agora, que eu acho que ninguém deve saber. Eu tenho uma em casa. É mesmo, é? Cadê ela? Ai, que gracinha, gente. Olha, ela tem o meio da testa igual as onças têm aqui, ó. Que linda. Como que é o nome dela? É dela ou é ele? Olha aí. Que linda. Nossa, que lindeza de gato. Maravilhosa. Como que ela chama? Ela chama Kitchen. Kitchen. Cozinha. Mas porque o Tiago, quando era pequenininho, botou esse nome, a gente chama ela de Kiki, e ela tem uma característica que eu falei a você que os felinos não têm medo, ela frequentemente, eu diria diariamente, ataca a Tatiana. Ela embosca, pula, agarra e morde. Acredita, é instintivo, né? Instintivo. Tem um instinto, dá um fervor que o bicho tem que dar esses displays, assim. Felipe, olha só, foi uma maravilha conversar com você. Adorei te ver, adorei falar do projeto. Nós temos ainda 2 minutos. Eu queria, então, primeiro agradecer em meu nome, o prazer que foi entrevistar você, agradecer do nome da Itamucino, que proporciona toda essa plataforma, do presidente Ekerhard, da Micaela, que faz o design, da Tatiana e do Stefan. Enfim, e agradecer a você e o Mário por esse projeto belíssimo que a gente apoia de coração e quer apoiar cada vez mais. E lembrando que essa live vai ficar gravada no IGT da empresa, então você pode acessar de novo e que futuramente ela vira, faltam 2 minutos, ela vira um YouTube, um filme do YouTube. Então você pode acessar e esses últimos 2 minutos, antes que nos interrompa de repente, eu deixo as últimas palavras são suas. Imagina, Marcelo. Fala o que quiser. Eu faço essa live com o coração muito aberto. Em nome de todo o time On Safari, eu só tenho a agradecer. A generosidade desse casal aí, da Tati e do Marcelo, é surreal. Acho que quem conhece eles desse grupo sabe o quão generosos eles são. E eu só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer, vocês são demais. Muito obrigada pelo espaço. Me chame sempre que quiser, que eu vou estar aqui com o maior prazer, com o meu sorrisão. E tomara que o seu dentista, amigo seu lá, não fique... Sérgio Rotier, ele vai restaurar a nossa onça aí, vai fazer o implante dentário num canino. Que vergonha. Não, obrigada mesmo. E obrigada por todo mundo que assistiu, gente. Muito obrigada. A gente veste a camisa aqui, ó. Essa aqui. Tem que vestir a camisa, né? Literalmente, né, Marcelo? O Sérgio respondeu. Tá dentro, hein? Vamos transformar a fazenda dele num projeto. Ele vai fazer isso. Tem que fazer o implante na onça. Boa. Vamos sim. Tamo junto. Obrigada mesmo. Muito obrigada pelo espaço. Em nome do Safari, eu só tenho a agradecer. Obrigada mesmo, galera. Se cortar... lembra todo mundo que vai estar disponível no GT e depois vira YouTube essa nossa conversa. Você pode rever, conversar, criticar, distribuir para os amigos. Foi Isabela, sua irmã? Isabela? Isabelle. Isabelle vai ganhar o livro, diz ela que ela vai ganhar de presente.